Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura onde a gente vai trabalhar juntos. O tema dessa leitura é o que acontece aí nos próximos 6 meses, que sementes você vai ver criar raiz, crescer, dar frutos. Então, daqui a pouquinho eu vou deixar uma imagem aí onde você vai escolher o seu grupinho, ou grupinhos, né? Porque tem gente que gosta de escolher mais de um. A partir do número, da pedrinha, de olhar para a carta e a tua intuição dizer, aqui tem uma mensagem para você. Mas antes eu queria deixar esse recado que se você tiver vontade de conversar comigo numa leitura particular, eu vou ficar feliz de ter essas conversas com você. O meu site de agendamento é o pollination.com.br. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, é só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição. Na caixinha de descrição também você vai achar os capítulos de cada um dos grupinhos, tá bom? Então, 1, 2, 3 e valendo! Vamos lá, vamos começar então essa leitura do meu grupinho número 1. Escolher essa pedrinha aqui. Vamos começar olhando para o tema central. Muito bem. Vou colocar todas as cartas na mesa. Eu tô descobrindo as cartas junto com você aqui também. Ótimo. Então, assim, meu grupinho número 1. Eu já sei que a conversa com você é sobre um período, é uma conversa sobre deixar claro para você que você está passando por um período de recuperação, de que você tem muita proteção e de que é importante também você permitir esse momento de recuperação. Então, engraçado, me veio uma imagem assim. A gente começou a conversa falando de que sementes vão enraizar, né, crescer e dar frutos nos próximos 6 meses. Então, nessa analogia aí da semente, eu tô sentindo que esse primeiro grupo tá falando da sementinha debaixo da terra, sabe? A gente não tem que plantar a sementinha no escuro ali debaixo da terra, ela fica descansando, aí ela começa a criar raiz. Então, assim, normalmente, quando a gente está falando de seres humanos, isso aqui também pode estar falando com pessoas que passaram por um processo, vem passando, né? E muitas vezes já até concluíram, mas vem passando por processos de transformação pessoal, cura pessoal, bem densos, bem intensos. Então, assim, nos próximos 6 meses é importante você cultivar o quê? Esperança. Essa carta aqui, ela me fala muito sobre a carta da estrela, me lembra a carta da estrela no tarot tradicional. E esperança não é a gente se iludir. Esperança é uma forma de autoconfiança, inclusive chakra do plexo solar que aparece aqui na próxima carta. Porque é simplesmente a gente saber que tem possibilidades e muitas vezes possibilidades além do que a gente pode enxergar. A carta da estrela também, tô lembrando agora até porque tem um baú aqui também. Eu não tenho esse baralho, mas eu vi na internet um baralho que eu ainda vou achar, que a carta da estrela é ela abrindo a caixa de Pandora. E aí a gente sabe que a história da caixa de Pandora é uma história sobre criar uma nova fase, uma nova realidade e magia do caos, energia do caos que toma conta, e aí depois através de atravessar essa energia caótica que se tem acesso a um novo caminho, mas que é uma energia desafiadora. E no fundo do baú tem esperança, que é uma forma de contar pra gente de quando a gente está passando por uma fase desafiadora, uma energia caótica que é necessária, que cumpre com o seu papel também, a gente se manter em esperança é o que ajuda a gente a passar por aquilo. Por quê? Porque muitas vezes também, lembra, esperança, estrela, possibilidades também, confiança, agir em confiança, possibilidades. Não só
assumir essa atitude de saber que as coisas estão se movimentando além daquilo que eu posso enxergar, mas eu sei que é porque está me dando acesso a mais possibilidades, mas também outra coisa que é importante falar, a autoconfiança não é traço de personalidade, é um tipo de coragem. É sobre se permitir experimentar as suas possibilidades sem a garantia de que vai dar certo, entre aspas. Eu falo assim porque dá sempre certo, é sempre uma bênção. Então, sem essa coisa da gente se permitir experimentar as nossas possibilidades, a gente não age, a gente não dá movimento. Então, tem muito nessa mensagem que está falando assim, sobre nos próximos 6 meses, um pedido dessa atitude, um pedido de paciência, um pedido de reconhecer, se deixar ser acolhido também. Por quê? Eu tenho essa imagem aqui que me lembrou, né, quando ela caiu na mesa, ela me trouxe uma referência aí de um filme, uma série, alguma coisa que eu assisti. E essas duas aqui, ó, essa figura imersa em água e essa carta que fala de cura de uma ferida, né, ou de um calcanhar de Aquiles. Cura, muitas vezes, vem com a gente reconhecer, aceitar, libertar, nem sempre é limpar, aquilo deixar de existir, deixar de fazer parte da gente, tá? Então, isso aqui é uma conversa que para cada um pode ter uma carinha diferente. Mas essa primeira carta, ela mostra essa figura esperando, aguardando, amiga do tempo, sabendo que no tempo certo, na hora certa, vem uma mensagem, vem uma notícia, vem uma informação que ela ainda não tem. E enquanto isso, se mantém nessa atitude esperançosa, confiante em explorar as possibilidades, o que muitas vezes envolve também redirecionar no meio do caminho, mesmo que não tenha essa clareza. Se eu for para a esquerda, se eu for para a direita, eu vou encontrar o meu objetivo. Não, esse não é o momento para isso, tá bom? Esses são ciclos. E enquanto isso, ir se permitindo ser acolhido, descanso, autocuidado, saúde mental, saúde emocional, recuperação. Para muitas pessoas é assim também. Nos próximos 6 meses, ao invés de você se cobrar, ter uma grande clareza sobre uma grande clareza sobre o grande plano, o grande esquema das coisas, fazer grandes mudanças de vida, sabe? Vale a pena essa paciência de saber que se está num período que você ainda também não tem todas as informações que você precisa para tomar grandes decisões que trazem grandes mudanças. Isso não é uma crítica ao seu desempenho, a grande coisa da vida é a gente aprender a trabalhar com yin e yang. E esse é um momento, então, verdade, mais yin para vocês. Tem muita potência nisso. Momentos de cura também trazem para a superfície coisas que a gente podia não estar consciente sobre no nosso jeito de pensar, de sentir. Além dessa coisa de consciência, eu fico sentindo esse momento de recuperação, inclusive em termos de energia, sabe? Para muitas pessoas, você pode já ter feito um grande trabalho e essa mensagem está falando assim: agora você passa os próximos 6 meses renovando a sua energia, se desconectando desse ciclo que você concluiu e entrando nesse novo ciclo que você ganhou acesso. A próxima carta, que fala de protegendo um tesouro, vem reforçar que é um período onde você tem muita proteção, mas eu fico sentindo também que outra coisa que acontece nesses próximos 6 meses, você vai cada dia mais fortalecendo o seu entendimento do que são tesouros para você e como que você protege esses tesouros. Estabelecendo limites saudáveis. Às vezes, para algumas pessoas, tem uma conversa aqui sobre questões financeiras também. É um período onde você vai entendendo, enxergando, planejando, ajustando, tirando excessos, essas coisas.
Então, essa mensagem aqui, eu fico dizendo assim, que eu sinto que ela é esse período entre dois mundos, né? É uma carta que existe em outro baralho aí também. Aliás, vamos trazer ele para a mesa aqui. E eu espero que você ouvindo essa mensagem, que você não se frustre. Eu sinto que para a maioria pode vir até com alívio de, putz, que bom, tô precisando mesmo de de um período aí de respiro, porque as coisas vêm sendo densas. Aí, olha que interessante, cai na mesa essa carta de número 44. Número 44, na minha relação com o número, é um número de proteção, mas também 4 é número de base, estrutura. Então, o nome da carta é pensante, né? Figura pensante, pensamento. Então, é como assim, o universo tá te colocando nesse período aqui, bem yin, onde você é protegido, cuidado, recuperado, essa alquimização também da tua energia e tudo mais, e é válido você se permitir mergulhar nessa energia junto com tua espiritualidade, saúde mental, emocional, autocuidado, importante, e também muita reflexão. Esses temas do que é que você valoriza, pode ter mudado. O que você valoriza na sua versão anterior era uma coisa, tem certas coisas que tinham mais peso, e aqui tá conversando com muitas pessoas, inclusive, que os valores podem ter mudado bastante. Então é um pedido de você aproveitar esse período dos próximos 6 meses de se conhecer de novo, de entender melhor através de refletir sobre essas coisas. Eu estava, inclusive, refletindo hoje mais cedo, que eu em algum momento falei assim, mas conversando com uma pessoa, né? É que eu também não preciso de muito, né? Para viver. E aí depois eu me peguei pensando assim, não é isso, não é que eu não preciso de muito. É que eu preciso tanto quanto qualquer outra pessoa para me sentir bem, para me sentir feliz, né? Só que as coisas que eu valorizo nem sempre custam muito dinheiro, né? E aí eu estava justamente refletindo e conversando sobre isso, né? E aí aquilo abriu uma porta interessante. Então de repente vale a pena olhar, conversar mais sobre isso, de repente fazer uma lista, ganhar mais clareza, como é que eu abro mais espaço para essas coisas na minha vida, o que então está em excesso, né? Será que a minha lista de objetivos de antes, ela continua atualizada? Essas coisas. Então, que mais que a gente pode falar sobre essa energia dos próximos 6 meses para esse meu grupinho número 1? Entendemos, então, que as sementes, no caso aqui, também tem isso. Sementes, às vezes, é um jeito da gente falar de novas ideias. Então, pode ter essa atualização de valores, de um jeito de pensar, de rever planos. Também é um pedido que vocês não vejam isso como atraso. O tempo está trabalhando a seu favor. Tem uma coisa, eu não lembro que mito que é, mas na mitologia tem uma história que fala que tem um jeito de enganar o tempo, e tem algum personagem ali, né, que engana o tempo. E aí na mitologia meio que dá uma receitinha, que é se você encontra um espaço onde você tem a conexão com todos os elementos. Então, aí descreve uma coisa, né, tem um corpo d'água, aí tem uma conexão com a terra, aí então uma árvore, aí também o ar, né, aí tem um balanço. E quando você consegue se colocar nessa posição em que você está em contato com todos os elementos, você engana o tempo. Então, olha só o que isso descreve, né? Uma energia suspensa. Então, se você se sente meio suspenso, meio aéreo, claro que vida prática ainda vai requerer a sua participação. O ser humano plano material, é a ponte entre plano material e plano espiritual. Mas isso também tem isso. Por isso que é tão importante reconhecer o momento para se organizar, para permitir tanto essas reflexões e também gerenciar as tuas expectativas com você, e muitas vezes se dá essa chance, como eu sinto que eu preciso repetir isso, de não se cobrar de fazer
grandes mudanças, e essas mudanças que depois a gente passa meses, anos lidando com o resultado dessas escolhas, vamos falar assim. Esses próximos 6 meses pode não ser o melhor período, porque para vocês que escolheram esse grupinho número 1, você pode estar nessa energia suspensa, né? Tem uma outra coisa aqui também. Aí, então, o que é uma sugestão? É um período muito legal para você pesquisar, se permitir explorar as possibilidades. O que tem de disponível? Pesquisar, experimentar, se é fazer um curso mais curto, sabe? Nada de muito longo prazo, nada muito definido. Para quem está pensando em mudar de casa, por exemplo, os próximos 6 meses pode ser um período legal para visitar lugares, sentir o que você pensa, mas aí você faz o que você quiser. Mas pelo que eu estou vendo aqui pela mensagem, pode valer a pena se permitir esse período assim, onde você avalia, pensa, explora as possibilidades, se mantém otimista, mas se dá o tempo antes de tomar grandes decisões. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia dos próximos 6 meses? O que vem na direção? Interessante. Aí diz assim, aí fique em paz, fica tranquilo que, lembra, o tempo está trabalhando a seu favor. O tempo, ele existe, mas ele é um pouco diferente dessa coisa linear que a gente vive, né? E aí tá dizendo assim, fique em paz, que depois a coisa acelera. Você não tá perdendo tempo nos próximos 6 meses. Tá devagar, tá ficando para trás, nada disso. Por quê? Pensa num estilingue, sabe? Um estilingue é um negócio antigo isso, né? Tem vou descrever para quem é muito novo. Tem aquela corda de borracha que você puxa para trás e depois ele pega impulso e vai super rápido, né? A pedrinha, alguma coisa vai super rápido para frente. Então essa carta, ela fala de rapidez, que tem esse momento nos próximos 6 meses, mas que depois tem um impulsionar para frente, tem uma carga de energia, a coisa acelera e fica tudo bem e tudo se equilibra. Então eu acredito que é até um jeito generoso aqui da mensagem falar, calma, eu sei que, né, passar por esse tipo de pedaço aqui da nossa jornada às vezes dá essa ansiedade porque a gente tem pressa, né, de viver, de construir, de ver, de colher os frutos e tudo mais. Esse não é o grupinho que tá de castigo, não é isso. As coisas, inclusive o elemento do tempo, depois se ajusta. Então, a importância de permitir isso aqui. Aí diz aqui, história inacabada. Diz também que nesse período aqui é onde também você tem essa oportunidade de concluir questões que ainda estão em aberto. Então, uma carta de número 10, inclusive. Então, isso aqui, na verdade, também está se posicionando como um presente, entendeu? Não só não é um castigo, como também é um presente. O tempo que não vai parar, mas de certa forma pausa, fica em suspenso enquanto você se reorganiza, se recupera, como a gente viu. Transmuta energia, revê os valores, os planos, conclui certas questões e aí, a hora que você está pronto, a coisa acelera. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Engraçado, eu tô vendo aqui que em torno desse relógio aqui tem a figura de Hermes, que representa Mercúrio, né, na astrologia. Então, tem isso também. É um momento, tempo, assim, o universo está te dando tempo para reflexão. Próxima carta aparece e diz assim,
É uma troca de energia para criar abundância. É uma troca de energia, a gente falou disso mais cedo, para se alinhar e para criar abundância, se alinhar com um caminho, uma energia, uma frequência próspera. E também é uma carta que está dizendo assim, permite a troca de energia que você vai ver um retorno, você vai colher frutos. O que mais que a gente pode falar? Uma orientação final aqui com esse meu grupinho número 1 para os próximos 6 meses. Aí nós temos energia virginiana, que é regido por Mercúrio. Gêmeos e Virgem são regidos por Mercúrio. E essa carta ela fala assim, eu analiso. Então tem mais de uma vez aqui muitas sincronicidades na mensagem reforçando a importância de você se permitir avaliar. Isso é um presente, te dá a chance de planejar, avaliar, estar nessa energia suspensa. Também requer que a gente esteja confortável nesse período entre dois mundos que está te servindo e não trabalhando contra você, tá bom? Também quero dizer com tanta energia mental, vou reforçar, saúde mental é muito importante. Então, também é importante dar os períodos de espaço, esfriar a cabeça, esvaziar a cabeça, de repente meditar, acaba se tornando uma prática muito valiosa para você nesse momento, tá bom? Eu podia ficar conversando mais um tempão aqui com essa energia tão faladeira desse grupinho número 1, cheia de reflexões, mas eu acredito que por hoje esse é o nosso papo. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br. Meu site de agendamento eu deixo aí na descrição desse vídeo. É só clicar lá se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo. Beijo grande para vocês, estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, vamos começar então a leitura para esse meu grupinho número 2. Você que escolheu essa pedrinha aqui. Vamos lá, a gente vai descobrir junto as cartas. O tema central aqui da nossa conversa. Muito bem. Eu vou mostrar para você, eu vou revelar as outras cartas e aí a gente começa a conversar. Já não aguento, já vou falar. Que eu sinto que tem uma coisa aqui que a gente conversa que tá falando assim, sobre você receber o retorno ou notícias de coisas nas quais você trabalhou, se dedicou. Então, a gente falou ali, né, que sementes você vê crescer. Nesse grupinho número 2, eu sinto que a gente pode estar falando mais sobre resultado, sabe? Colheita. E o que é? E identificar o que é essa colheita nesse momento. Interessante. Aí diz assim. Primeira carta mostra essa figura aqui com uma carta na mão, vários pássaros em volta. Uma carta na mão, uma rosa, e ela tem essa cara meio vitoriana, assim, né? Mas é a estética do baralho, tá? Aí, a próxima carta é um 6 de copas. É um 6 de copas que vem dizendo memórias afetivas. E aí, em seguida, é essa carta que fala de reconhecimento e recompensa. Aí tá dizendo assim. Vou começar por aqui. Então, essas 3 primeiras cartas que informaram aquilo que eu falei, né? De que eu sinto que para muitas pessoas esse é um montinho que tá falando, que é sobre um retorno, uma recompensa, um reconhecimento sobre coisas que já aconteceram com essa coisa de memórias. Então, nos próximos 6 meses tem bom, você pode esperar notícias, você pode esperar informação, uma conversa, revelações, essas coisas de histórias que você já conhece, que você já viveu. Aí, pra cá, as próximas cartas eu sinto que estão falando do movimento pra frente, sabe? Porque a intenção dessa leitura é olhar pra frente, né? Aí tá falando assim, que
isso ativa uma energia que é um as de paus. Um as de paus que o nome da carta, né, é uma paixão ativada, iniciada. Essa paixão pode ser vida amorosa? Pode ser também uma ideia, pode ser um projeto, pode ser um estilo de vida. E aí tá dizendo assim que isso vem e tira ilusões sobre um objetivo, sobre certos valores, sobre questões familiares para algumas pessoas, e isso dá início a uma nova fase. Aí diz assim, que essa é uma conversa sobre movimento. Para algumas pessoas, então, pode inclusive significar mudança de trabalho, mudança de casa, mudança de relacionamento, para quem está buscando mudança de relacionamento. Para quem não tá, fica feliz aí, tá bom? Aí diz assim, devagar se vai longe, que já vem dando uma orientação, né? Não é porque... eu fico imaginando, né, que isso aqui pode dar uma animação muito grande. E aí vem dizer assim, olha, mas tem movimento. Aí diz assim, paciência, devagar se vai longe. Também essa carta diz que o movimento ele é alinhado quando a gente está escolhendo fazer as coisas do jeito que torna as coisas mais fáceis para a gente. E isso pode não estar tão claro para muitas pessoas enquanto você vive isso nos próximos 6 meses. Inclusive, você pode perceber esse movimento como mais devagar do que o que você gostaria, porque tem essa carta aqui que fala de uma chateação, de uma decepção, quando tem tanta coisa interessante na mesa. E aí diz assim, né, a luz da lua. O tempo mostrará, o tempo dirá porque que o movimento muitas vezes acabou sendo mais devagar do que o que você gostaria. E aí eu sinto que assim, como a gente começou essa conversa falando sobre uma questão de passado, memórias, né? Uma situação que você já conhece, já viveu, já iniciou, e aí ver uma recompensa, um reconhecimento em relação ao trabalho feito, o tempo dedicado, a transformação, né, concluída, seja lá o que for. Para algumas pessoas eu fico até ouvindo assim, que nesse período dos próximos 6 meses tem essa movimentação e que o movimento em si, nos próximos 6 meses, requer essa paciência, requer essa avaliação de não colocar os pés pelas mãos, e isso pode ser uma frustração, mas que depois o universo te mostra por que te forçou ao invés de sair correndo, né, quando vem essa ativação, a colocar um pé na frente do outro. Para outras pessoas também tem uma coisa aqui que fala que nessa movimentação você entende questões de passado, do passado, de como as coisas foram antes e por que foi como foi antes. Mas essa ideia de movimento, de mudança, de novos começos, ela é muito forte aqui. Espirrei, desculpe. Porque eu tenho já na primeira carta, eu já via que tinha uma notícia, uma coisa de mudança, né? Porque tem essas aves migratórias aqui na posição ali, fazendo o V de vitória, inclusive, né? Todos na posição de movimento para frente. Então, tem aqui movimento, novos começos, movimento, aí saindo de um território de lama para um território de grama, mais fácil, as coisas mais fáceis, entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia para os próximos 6 meses do meu grupinho número 2? Tá até já dando o spoiler aqui, viu?
Lembra aquele papo que a gente estava falando assim? É um momento em que em que será revelado para você também. Você também vai entender, né? Vai enxergar com mais clareza naquele. O tempo mostra, né? O tempo mostra, o tempo diz pra gente que é o fortalecimento. Aqui mostra uma base. Aqui é quando a gente constrói as coisas em cima de uma base sólida. Uma base sólida é uma base saudável, é uma base com autoconfiança, é uma base com amizade, lealdade, da gente com a gente mesmo ou da gente com outras pessoas, entendeu? É uma base que não é codependente, é uma base que, enfim, podemos dar vários exemplos do que é uma base sólida no amor, no trabalho, com família ou com amigos. E aí tá dizendo que o tempo tinha essa função também, ou tem essa função, né, de fortalecer, tirar então, de construir coisas em cima de uma base de medo de falta. E aí, essa carta aqui de caos e conflito, né, que é a energia de caos, mágica do caos, que mostra que chacoalha as coisas para mostrar elas como elas realmente são. E aí, a próxima carta é a carta de um coração leal. Então, assim, esse é um momento de vitória, mudança, ativação. É verdade, a base já aparecia aqui também nessa carta, que fala daquilo que é fundamental, enxergando aquilo que é fundamental e trazendo um novo começo. E aí, o que eu fico sentindo assim, especialmente porque a última carta que aparece aqui é a tal do coração leal, é que esse é um movimento positivo na direção de vitória, porque nos próximos 6 meses tem muita gente aqui que vai se ver construindo algo em cima de uma base de lealdade, uma base sólida, saudável, concreta, bonita, que não só é bonita no papel, mas que também é saudável para o seu coração, para a sua caminhada, porque é sagrado para você. Muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2 aqui? Qual que é o desafio? Confiar. Pai do Céu é o nome dessa carta e ela fala assim: confie no desconhecido. Confie no desconhecido. E esse confie no desconhecido é assim, vem dizer que é verdade, né? Que é a carta do louco. São momentos de salto de fé. A gente às vezes fica tão animado quando vê assim, ai que legal, um novo começo, novidade. Só que aí a gente esquece que os momentos de novidade são também os momentos de salto de fé, de dar o passo e o universo dar o chão, de acessar novidade, né? De lidar com mudança. Tem uma outra coisa que essa carta aqui fala também, que para muitas pessoas, nesse momento em que a gente conversa, você pode estar num ponto em que você não tem a menor expectativa, pretensão, não tem nem a visão de como seria possível essas coisas, ou do que a gente está falando, entendeu? Então, tem essa coisa assim de confiar no desconhecido e se abrir a possibilidade, né? Também os próximos 6 meses você pode se ver em situações que requer muita confiança. E aí vamos lembrar que o louco, ele representa essa energia de ele, na energia equilibrada, é isso, salto de fé, eu dou o passo, o universo dá o chão. Só que ele em desequilíbrio é fazer bobagem, é se colocar em situação de risco desnecessário. Então, tem sempre tem esse pedido de trazer, o louco ele tem a mochilinha dele ali, né? Não tá carregando peso, bagagem emocional, não tá muito denso, tá otimista, tá aberto, só que ao mesmo tempo, lógico, tudo requer bom senso. Então, nos próximos 6 meses pode ser o desafio desse exercício de ao mesmo tempo permitir movimento na direção de
uma nova fase, um movimento, uma mudança, lidar com o novo com essa medida certa de bom senso, né? Então, aqui me lembra aquela parte da conversa do tempo, né? De não precisa ter pressa, não precisa ter pressa. E aí eu fico ouvindo assim, aquilo que é, quando você reconhece que aquele negócio tem o que é fundamental, tem uma base sólida. Lembra da história dos 3 porquinhos? Aquilo que tem uma base sólida, pode assoprar, pode chacoalhar, aquilo prevalece. Então, você não está correndo contra o tempo. Não é assim, abriu uma porta de oportunidade aqui, então é melhor eu aproveitar isso aqui antes que essa porta se feche ou que sabe que isso não exista mais. Não. Não precisa, inclusive pode ser problemático fazer as coisas assim. Então, é parte da minha função também dizer que como que você reconhece que é um negócio que vale a pena, que encaixa nisso que a gente está falando aqui, porque você reconhece que o que é essencial, fundamental, está ali. E tudo aquilo que é sólido, que é seu, que é a sua recompensa, ninguém tira, então não precisa ter pressa. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2, que tá assim, né? Vamos falar que tá bonita. O que mais que a gente pode dar de uma orientação aqui para esse meu grupinho número 2? E essas sementes que estão... a gente falando, olhando nessa linguagem de semente, né? Aqui é como se a gente estivesse falando de uma semente que já foi cultivada e já firmou raiz, porque a gente está falando de uma coisa, já veio do passado e já tem essa questão fundamental. Ai, gostei. Para começar a construir, é um movimento para começar a construir em cima dessa base. Aí a carta que cai aqui na mesa é a carta do Sol. Então, lógico, né, que lá no meu canal de signos, Pollination, vale a pena, então, dar uma olhadinha na leitura do seu Sol. Mas, nessa carta aqui, ela fala do espírito. E eu venho, nesse baralho tem a carta de espírito e a carta de alma. E eu comecei a pesquisar mais sobre isso, porque eu não acredito que... Eu queria, né, entender um pouco melhor a simbologia. E não acredito que esteja falando de em vida ou sem vida. Não. Espírito vem falar de força vital. Força vital. Especialmente numa leitura que já está falando aqui, ó, tem uma ativação de força vital, uma nova vida. Aí a energia libriana aparece aqui em cima da carta que fala de reconhecimento. Essa carta está falando de equilíbrio. Mas eu fico vendo aqui também para dizer que para muitas pessoas é uma mensagem que está falando que os próximos 6 meses é um momento de justiça kármica para muitas pessoas, de um reestabelecer de equilíbrio. O Sol, o espírito, a força vital, ele aparece aqui do ladinho daquela carta de um coração leal para falar que outra forma de reconhecer isso aqui, né? Se a gente está entendendo a situação aí nos próximos 6 meses, né? Se a gente não está projetando um desejo de que aquilo seja o que a mensagem está falando aqui, é assim, esses são sinais. Essa situação, ela te revitaliza, entendeu? É verdade, as de paus. A gente está falando de situações que elas podem até tomar um pouco do nosso recurso, que é o nosso tempo, a nossa energia, às vezes dinheiro, mas que ela sempre dá mais do que ela tira. Então,
tem uma renovação, uma revitalização. Esse sol aqui também, ele vem falando de um novo dia, um novo capítulo, reforçando a coisa de um novo começo. Mas também eu sinto assim que é um pedido para se permitir enxergar que essa questão de passado, como a gente está falando, ela está se expressando de um jeito renovado. Porque para muitas pessoas é isso. O que pode ser um empecilho que pode atrapalhar são questões de confiança. Quando a gente não consegue, não é esquecer, né? Mas não consegue permitir que a forma como a gente lembra dessa questão no passado, ou como aconteceu no passado, que ela não necessariamente é o que é o potencial, o que ela está se apresentando nesse momento. Então, com aquela carta de confie, vem falando assim, confie que esse é um momento de colheita e recompensa, mas você pode acabar não colaborando ou não se permitindo receber se você se mantém em desconfiança e você se mantém projetando aquilo que você lembra de como foi no passado no que está se apresentando agora. Aí a última carta que aparece aqui, né? Vou finalizar a nossa conversa porque eu sinto que ela está se repetindo. É muito boa. É a carta de parte da fortuna, falando de mais. Então é um pedido de reconhecer que nesses próximos 6 meses, essa questão aí que se apresenta, ela está colaborando, contribuindo, e você precisa também confiar de certa forma, dentro do bom senso, lógico, autorresponsabilidade, autocuidado sempre, mas essa carta aqui, ela tá dizendo assim, que esse é um movimento para mais, aí a balança se equilibrando para trazer recompensa, tá bom? Então eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Se você quiser continuar o nosso papo e conversar numa leitura particular comigo, meu site de agendamento é o pollination.com.br. Eu vou deixar o link do meu site aí na descrição desse vídeo. Mandando um beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá então? Vamos começar aqui a leitura desse meu grupinho número 3, que escolheu essa pedra aqui. Vamos descobrir juntos as cartas, começando pelo tema central. Muito bem. Bom, primeira carta que aparece aqui na mesa é essa carta que mostra esse mago aqui. Mostra esse mago olhando para um frasco que tem ali uma solução. Tem toda uma simbologia bem espiritual aqui. A gente olha para essa pessoa, a gente pode não saber muito sobre essa pessoa aqui, mas que esse cara aqui, ele tá olhando para a espiritualidade, que ele tá nesse espaço de autoconhecimento, transformação, transmutação, isso aqui tá muito claro. É uma carta de número 8 também. 8 é um número de vitória, e esse número aparece de novo aqui. Tá dizendo assim, eu vou mostrar cada uma das cartas para vocês, mas eu sinto que essa é uma conversa de muitas pessoas que nos próximos 6 meses vocês se veem superando certas inseguranças que impactam de alguma forma a sua expressão ou a sua comunicação. Já vou mostrar as cartas. Aí fala assim, primeiro de tudo, chakra da garganta, comunicação, expressão. Chakra da garganta é lógica, também me fala muito sobre jeitos de pensar, fala muito também sobre atividade mental e aí também a fala, né? Também a comunicação. Por que eu tô falando assim? Porque às vezes não é um desafio, superação de obstáculos e desafios. Não é o desafio de falar ou não falar, apesar de ter aqui essa carta que fala sobre o estar preso em medo. Às vezes a gente está até falando, mas não está falando aquilo que realmente quer falar ou como quer falar. Ou uma prisão mental, sabe? Que ali é o 8 de espadas também. Tá até falando, mas tá preso num jeito de enxergar as coisas
que não deixa a gente sair daquele jeito de fazer as coisas. Então, aí a próxima carta mostra esse 4 de espadas aqui, que fala de descanso e rejuvenescimento, que mostra essa figura em posição de lótus, meditando no meio de uma floresta, em contraste com aquela primeira carta, que mostra uma figura sentada, preocupada, mão na cabeça, dentro de uma cela. Esse grupinho aqui, porque começou com esse mago, tá me falando não só sobre você se ver nos próximos 6 meses transmutando, transformando o seu jeito de pensar e comunicar, se libertando, na verdade assim, né? Se libertando de um jeito de pensar ou se comunicar que não é que tá certo ou que tá errado, é que não é o melhor para você, né? Além disso, eu fico vendo assim que essa é uma conversa que tá falando muito de plano energético, né, de questão espiritual e tudo mais. Então, eu sinto que para muitas pessoas aqui, essa é uma conversa sobre, nos próximos 6 meses, você se libertando de uma questão que você pode até ver os efeitos dela na sua vida, aqui nessa vida, mas que para muitas pessoas tem papo aqui de questão kármica, vidas passadas e tudo mais. Eu fico vendo assim... Pode ser que tenha muitas pessoas nesse grupinho que no passado tenham vivido experiências de perseguição, entendeu? Porque perseguição tem isso, de você ir se vendo, se fechando para não se mostrar, não falar, porque numa situação de perseguição, tudo que você fala é usado contra você, né? Então tem esse efeito da pessoa aí se encolhendo, se escondendo, né? Para não sofrer não sofrer a perseguição que tira acesso, que exclui, que julga, que cancela, essas coisas, né? Engraçado, né, que na sociedade moderna a perseguição ainda existe como nos tempos medievais e até antes disso, dos tempos medievais, só que agora o nome é cancelamento. Olha como o ser humano mudou, mas não mudou tanto assim, né? Mudou, mas também não mudou tanto assim. Então, para muitas pessoas, nos próximos 6 meses, eu fico vendo isso. Se tá consciente ou se não tá tão consciente, porque a gente tem um mago aqui, essas questões, elas estão vindo para a superfície e esse movimento está acontecendo nos próximos 6 meses. Então, se você se vê pensando, refletindo, mudando de ideia, ficando mais bocudo, tudo isso faz parte dessa energia, porque até a gente encontrar o equilíbrio, às vezes a gente pula para o outro extremo. Então, o que é bom, que eu sinto assim, para o seu conforto, para passar por essa energia nos próximos 6 meses? Quando você tem a oportunidade de se dar a chance de refletir antes de responder, falar, se comprometer com uma coisa ou outra, não sei o quê, melhor, porque você se dá a chance de equilibrar o que você identifica que é a resposta adequada para cada situação. Mas se você se vê em situações em que simplesmente sai, tudo bem também, faz parte do seu caminho. E eu tô falando assim como você passando, superando, se libertando disso, porque eu tenho aqui também essa carta, além da carta de superação de obstáculo, tem essa carta que mostra assim, siga o mestre, e tem essa coisa, né, de que algo também vai te puxando e te guiando para fora dessa energia. Para muitos de vocês, o que ajuda é que cada vez mais você enxerga e você percebe e identifica que o seu jeito de pensar, o seu jeito de expressar, ele não é... Tem os grupos, né? Tem as pessoas que vão discordar, que vão julgar e não sei o quê, mas ele não é... Tem outras pessoas que pensam de forma similar, que expressam de forma similar, que têm valores parecidos, etc, etc, com essa carta aqui de espírito de lugar. E aí, essa carta aqui, ela fala de limpeza de casa, limpando a casa. Então, até quando a gente vai falando, né, que é um período de sair de uma energia e
também se sentir atraído ou ajudado, né, guiado a sair dela com esse sigo mestre, essa carta de limpeza vem me falando de se estar nesse meio do caminho, de limpando uma energia, limpando esse tipo de situação, de pessoas também, que o espírito de lugar me fala muito de lugar físico, mas também lugar, as comunidades, as pessoas que fazem parte da nossa realidade, né? Então você pode se ver gente entrando e gente saindo da sua vida nos próximos 6 meses. Isso acontece normalmente, né? Mas aqui a gente tá falando assim, disso aqui, de situações, por exemplo, vamos falar assim, situações que causam uma ansiedade social muito grande. Ansiedade social, se a gente for pensar, é isso, é essa preocupação. Já ficar aqui preso na cabeça de se eu vou falar a coisa certa, se eu vou falar a coisa errada, não sei o que, não. Então tem uma coisa, né, que tá... o universo que orquestra tudo, né? Cada um aí cumprindo com o seu papel de instrumento divino também, de participar dessa movimentação aqui para você. Então, essa carta de limpeza de casa, ela tá aparecendo aqui para falar, nos próximos 6 meses, enxergue esses momentos, essas interações como isso, como uma limpeza de uma energia, uma superação de obstáculos. Isso funciona a seu favor, e 4 de espadas é uma carta de proteção também, né? Enxerga essas movimentações como proteção. Aí nós temos aqui essa carta do Spark, né? Spark é uma carta de brilho, ativação, inspiração. E por isso que eu estava dizendo que muitas vezes você pode se ver, inclusive, bocudo, porque tem uma ativação de um jeito de pensar, de um jeito de expressar que muitas vezes vai além do que você compreende no seu consciente com a carta do mago aqui. Tá vendo que esse mago tem, inclusive, um terceiro olho ativado ali, ou marcado, né? Apesar de estarmos falando aqui de chakra da garganta. Então, eu fico vendo assim, que também, já que o papo ficou mais espiritual, mais viajandão, de que nos próximos 6 meses você começa a limpar certas formas de pensar, forma de expressar, pessoas também que fazem parte da convivência, e você sendo guiado para expressar algo importante. Essa expressão eu falei de conversa, mas assim, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente vive também é expressão. É muito yang, né? Yang é a análise. E aí, então, falar, decidir, dizer sim, dizer não, dar movimento. Então, uma outra forma de falar isso, os próximos 6 meses, o seu yang está em transformação, saindo de uma energia mais limitada e superando isso e seguindo na direção de espírito de lugar. Sim. Aí vem um pedido de confiar no processo. Também tem isso, confiar que essa parte do caminho faz parte da sua jornada, já estava previsto que faria parte da sua jornada, confie. Aí essa carta aqui que fala de escrever, pode ser que te ajude a escrever, né, nesse momento, mas olha, escrever também faz parte de expressão, então não vai se cobrar de escrever num momento em que já está reconhecendo que tem um obstáculo nisso. Se te fizer bem, se você tiver o hábito, faça, mas não fica brigando com você se você não conseguir escrever as coisas que você está sentindo, querendo expressar. Mas aqui eu tô vendo muito como isso, confie que isso estava escrito, significa confie que isso faz parte da sua jornada e que não é um sinal de problema, de confusão, apesar de então cuidar da sua saúde mental ser essencial, preservar a sua saúde mental, o seu tempo, é o mais importante nos próximos 6 meses para se dar a oportunidade de passar por esse período que te ajuda, mas que é desafiador nesse sentido, da melhor forma possível. E aí entra de novo aqui, essa carta falando de espiritualidade. Estou falando desde o começo com esse mago aqui, que tem questões espirituais para muitas pessoas por trás disso aqui. E eu reforço, é uma mensagem não sobre
barragem, barreira, nada disso não. É uma mensagem sobre libertação desse tipo de situação, conclusão desse tipo de desafio. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 3? Aterre a sua energia, guardião da terra, aterre a sua energia e, olha lá, uma transformação que revela suas habilidades com shapeshifter, que é a shapeshifter significa aquele que muda de forma, né? E aí, por que foi importante a gente falar também sobre essa coisa de preservar a sua saúde mental? Olha para as conversas, se permitir ser guiado para fora também de ambientes que são desafiadores, porque aquilo já é um sinal. É um sinal de que ali onde está desafiador, onde está gerando uma ansiedade no jeito de conversar, de expressar, ali já é um sinal de que aquilo mora nessa energia. Essa energia esquisita, vou falar assim. Que está sendo limpa, para se permitir ser guiado para fora disso. Aí eu lembrei do mito de Metis, que eu falei em algum momento aí, também lá no meu outro canal, Pollination, ela já apareceu já em algumas leituras. Metis ela conseguia fazer isso, esse era o poder dessa deusa, né, de mudar de forma. E aí, por exemplo, ela caiu numa pegadinha de Zeus, que ficou falando assim: duvido você se transformar nisso, duvido você se transformar nisso, duvido você se transformar naquilo, duvido você fazer assim. E ela lá, fazendo, mudando de forma. Aí ele falou assim: duvido você virar uma gota d'água. Aí ela foi lá e virou uma gota d'água, e ele foi lá, engoliu ela e absorveu os poderes dela. Então, pé no chão, reconhecer que nos próximos 6 meses você não está precisando provar nada para ninguém, você não está precisando convencer ninguém de nada. A chance de você estar enxergando as coisas com mais clareza do que o seu ambiente está reconhecendo, as chances de você se ver daquelas conversas que a pessoa pega o que você fala e projeta outra coisa, querer transformar, mudar as suas palavras, né? Reorganizar para dizer que você disse isso ou aquilo, são grandes. O mago também tem isso, o mago domina o espelho. O mago reconhece projeção e já é que não violão, entendeu? O mago, ele transmuta energia, muitas vezes tem isso de reconhecer uma situação, um tipo de energia e transformar aquilo para que aquilo funcione a seu favor. Mas tem uma coisa que também que eu fico sentindo para muitas pessoas: aterrar a sua energia, preservar o seu espaço, preservar a sua saúde mental, o seu tempo, confiar muito na sua sanidade, por exemplo, é muito importante, porque você pode lidar com situações que tentam te convencer do contrário ou de usar muitas vezes a tua expressão para alimentar uma confusão mental. E por quê que tem tudo isso? Tem uma desconexão, uma quebra, então uma superação, você se desligando dessa energia. Tem isso, mas o que mais? Por quê? Na direção de quê que vai levando isso aqui? Vamos lá. Os próximos 6 meses são um momento de queda de máscaras. Queda de máscaras, enxergar as coisas além da superfície. Tudo isso para quê? Eu não sei se eu concluí também. Metis é uma história, então, da sabedoria de se preservar. Saber o momento de se preservar, a importância de se preservar. Essa carta aqui, ela tá me lembrando muito também o que prende a gente numa energia tóxica, que essa é uma mensagem muito sobre sair de uma toxicidade. O que prende a gente numa energia tóxica muitas vezes é culpa, vergonha, dúvida, entendeu?
o poder é mental. Tem muita gente aqui nesse grupinho nos próximos 6 meses se libertando de uma energia que para muita gente também tem impacto de passado, e eu sei que eu tô repetindo, porque é importantíssimo. Porque nos próximos 6 meses, se você se vê tendo interações desagradáveis, quem falou aquilo disse aquilo, e disse, porque não sei o que, nananã, não, quanto mais você ouve, quanto mais você dá corda, quanto mais você acredita, mais você se prende exatamente onde essa energia te quer, que é em culpa, vergonha, dúvida, entendeu? Enquanto mais culpa, vergonha, dúvida você tem, mais você se prende no calabouço. Você não fala, você se esconde, você não mostra aquilo que você veio para dizer. Então, tô brava. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Não, aqui é papo de mago. Então, quem escolher esse grupinho número 3, se tá nesse momento de conseguir já se desconectar dessa energia, tem toda a habilidade para fazer isso. É um momento, então, também que, além dessa autoconfiança, de saber da sua clareza das coisas, requer muita autorresponsabilidade também, né? No final do dia, para colocar as coisas na balança, pode ser muito sobre isso também. Ok, entramos nesse joguinho mental. No que interessa no dia a dia, no meu caminho, que é responsabilidade minha, é o que faz sentido para mim, o que vai me fazer sentir confortável. Que interessante. Aí, em cima dessa carta, vem a carta do ninho de passarinho. Ninho de passarinho. E é interessante, porque tá me falando assim, por que você se vê nesse momento? Porque não é à toa que a gente começou a falar assim, que eu falei, fiquei brava, né? Porque eu entro naquele modo de, não, aí eu já quero comprar a briga de todo mundo. É o meu sol em Libra, justiceiro. Aí o lado justiceiro vem. Mas aí eu me corrigi e falei o quê? Não, mas eu já sei que quem escolheu aqui já está preparado. Inclusive, essa movimentação toda já é um sinal de que já tem o poder mental para lidar com isso aqui. O universo nunca te coloca numa circunstância que você já não tem aquilo que você precisa para se libertar dela. E aí, quando caiu esse ninho de passarinhos aqui, o que o passarinho faz? Quando o passarinho já está no tempo, a mãe do passarinho chuta ele para fora do ninho e ele aprende a voar assim. Então, esse é um momento. Então, se você se vê nos próximos 6 meses nessa circunstância, se sentindo lidando com coisas que requerem muito, né, da sua habilidade de enxergar as coisas com clareza, se vendo muito no momento de tomada de poder pessoal, de falar por você, de ser porta-voz de si mesmo, essas coisas, é por isso. É porque você já entrou nessa energia do mago. É porque você já está pronto para voar, tá bom? Não esquece da nossa conversa. E se você quiser continuar essa conversa, eu vou ficar feliz em fazer uma leitura particular para você. O meu site de agendamento é o pollination.com.br. O link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês. Estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá então? Vamos começar aqui a leitura desse meu grupinho número 4, que escolheu essa pedrinha aqui. A gente vai descobrir as cartas juntos. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é uma conversa sobre estar concluindo uma história e iniciando outra. Nos próximos 6 meses, você está concluindo uma história. E aqui, vou mostrar a carta. Tá vendo que tem um livro que chega ao fim, mostra o final daquele livro com a página completa. E aí tem um espelho, e aí tem o outro lado aqui, que é essa figura com uma chave, abrindo então uma porta e iniciando aqui uma página em branco.
Eu tô sorrindo porque tem também uma árvore aqui em cima, né, cheia de frutos, e aí a gente falando sobre o quê? O título da leitura fala de sementes que dão frutos, né, nos próximos 6 meses, e aqui nesse grupinho a gente vê a árvore formada com os frutos aqui em cima, né, e aí então, muito bem, aí vem dizer assim: o que é um sinal, então, dessa colheita de frutos? Quando você se vê iniciando um novo livro. Um novo livro é uma nova narrativa. Então, a gente está falando de mudança. Inclusive, tem a carta de grandes mudanças na mesa também. De nos próximos 6 meses você vê a coisa mudar, assim, muito. Iniciar um novo livro, uma nova história. Então, a gente não está falando de mudanças pequenas, ajustes, nada disso. A gente está falando de você se ver, a sua realidade se transformando. A gente sabe que uma realidade, ela se constrói gradualmente, tá bom? Então, esse é um período que tá falando assim, que você vai percebendo essa conclusão de uma história, de uma narrativa, e aí o pedido é que muitas vezes nessas horas aqui a gente pode ficar até meio nihilista, assim, sabe? Ficar até meio tendo uma crise existencial. Não estou dizendo que todo nihilista tem crise existencial. Deixa eu corrigir isso aí, porque senão pode ter gente que fica brava aí. Vou corrigir. Nesse momento, você pode se ver, inclusive, sentindo que está tendo uma crise existencial. Porque se tem tudo aquilo que eu conheço sobre mim, sobre o que é a vida, sobre o que tem valor, sobre o que não tem, se conclui esse período assim entre concluir, entre deixar encerrar essa história, esse livro que eu já conheço e iniciar todo um outro livro, toda uma outra história, pode trazer essa sensação de vazio. Não é sobre isso. Que bom que a gente está conversando, porque não é sobre isso. É lógico que não está dizendo, pode ser aí, não sei, né? Cada um tá aí no seu tempo, cada um, enfim. Pode ser que daqui 6 meses você já se veja com uma vida completamente diferente. Mas, para acho que a maioria das pessoas, pode ser uma conversa sobre esses próximos 6 meses serem esse momento entre concluir uma narrativa e iniciar outra. Se perceber, aí, chakra do terceiro olho, né? Ganhar mais consciência, estar mais consciente, enxergando mais, percebendo mais. 9 de espadas. 9 de espadas fala das coisas que fazem a gente perder o sono, e nessa carta aqui fala sofrendo em silêncio, né? É uma carta de chakra da garganta que fala sobre expressão. Tem várias coisas que essa carta aqui tá falando comigo, mas então vem dizendo que nesse período de próximos 6 meses, é isso que a gente falou. Ou você vai ver a tua história, a tua narrativa, a tua realidade mudar completamente, ou é esse período aí que parece um vácuo, entendeu? E aí, a grande coisa a conversa aqui é assim, você, então, vai ficar mais consciente, você vai enxergar mais do que você enxergava antes. Você vai enxergar, inclusive, coisas que podem te colocar te fazer perder o sono. E aí, o convite é olhar para quê? Isso não é evidência de que as coisas estão mudando para melhor. Essas coisas sempre estiveram ali, sempre fizeram parte, mas antes você não tinha essa consciência que você tem nesse momento de perceber que você quer fazer aquilo de um jeito diferente. Eu vejo essa carta aqui dessa figura olhando para um horizonte também, entendeu? Eu tô até com um pouco de dificuldade de falar do 9 de espadas, que é a preocupação que faz a gente perder o sono, que é o título dessa carta que tá falando sofrendo em silêncio. Então eu quero reconhecer que pode ser que nos próximos 6 meses você tenha essas sensações e traduza essas sensações com preocupação. E aí, lógico, tem essa função de conversar e falar. Então, se lembra, conversa de volta com você e se lembra de que não, isso são sinais de que as coisas estão mudando
profundamente, eu tô acessando uma nova realidade, não é nem assim uma mudancinha aqui, outra ali, é uma nova história pela frente e que esses são sinais disso. Então eu não perco meu sono, eu gerencio as minhas expectativas e tudo mais. Quero reconhecer isso, quero abraçar quem tá precisando do abraço. Só que o que mais me chama a atenção nessa carta desse 9 de espadas é essa figura olhando para esse horizonte. Ela tem também um as de paus aqui na mesa, tem, né, esse cedro aqui na mesa, o as de paus. Então eu tô com muita dificuldade de enxergar essa figura como tão frágil quanto o sofrendo em silêncio ou o perdendo o sono diz, entendeu? E muitas vezes tem isso, às vezes é essa narrativa. Às vezes é essa narrativa saindo de uma identidade, de uma linha do tempo, de uma história de fragilidade e entrando numa nova história de poder pessoal. A próxima carta é a carta que mostra... O nome dela é Voando, aí mostra como é que é o nome desse aqui? Um unicórnio voando e enxergando um labirinto lá de cima. Tá. Do ladinho dessa carta que mostra um elefantinho andando em círculos. Aí vem falando assim, nos próximos 6 meses, porque você está nessa energia de grandes mudanças, mudança de realidade, como a gente falou, o que é que vai ficar então mais evidente? Que você vai enxergar além da superfície muito mais do que você enxergava antes, com mais frequência, inclusive, e tudo mais. Padrões. Por isso que tem esses dois lados. Por quê? Depende de como você vai escolher, pensar, enxergar, perceber os próximos 6 meses, porque a força dos próximos 6 meses é a sua habilidade de enxergar padrões. Quando você enxerga padrões de uma perspectiva maior, você consegue tanto quebrá-los quanto trabalhar com eles, certo? Se você sabe que tem um padrão de uma coisa se repetir dentro de cada X de tempo, então você tem essa oportunidade de usar a seu favor, caso isso caiba ali, né? Se você tem uma clareza de que isso acontece sempre que essa outra coisa acontece, você pode evitar através de, opa, isso aqui está acontecendo, o próximo passo é acontecer isso, eu vou redirecionar. Então tem essa coisa de estar mais consciente e ter esse poder de ajuste. A função não é gerar dúvida, incerteza, preocupação, não, é uma habilidade, inclusive, de reconhecer mais padrões. Também não é um convite a entrar numa autocrítica tamanha, né? De que, olha esse negócio que eu fico fazendo de novo, ou do outro, né? Perceber o padrão do outro, olha que fica fazendo aí de novo. A função não é trazer pesar. Mas aí eu fico ouvindo assim também, de que tem outra razão pela qual eu tô com essa dificuldade, né, de pesar tanto a mão na fragilidade desse 9 de espadas aqui. Porque para muitas pessoas que escolheram esse montinho também, justamente o que tá te dando acesso a essa outra história, esse outro livro, essa outra porta, é que você foi percebendo e escolhendo fazer diferente, sair de uma energia e foi escolhendo, não é usar, né? Mas foi escolhendo responder de um jeito diferente para as coisas que você foi percebendo cada vez mais. Então, eu não estou muito preocupada também com a sua preocupação nos próximos 6 meses, entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 4 e o que é essa energia dos próximos 6 meses?
Sinta-se amado e reconfortado. Sinta-se amado e reconfortado com essa carta de Mãe Terra. Energia de sagrado feminino na mesa, né? Deixa eu, inclusive, trazer um baralho diferente aqui. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia para os próximos 6 meses desse grupinho número 4? Então, se o tema é, né, que sementes que você vai ver dar frutos, é saber reconhecer que perceber esses padrões, ter a habilidade de perceber esses padrões. Também tem isso, a inspiração que veio com essa carta aqui, porque tem chakra do terceiro olho e garganta, né? Quando você perceber algo, faça perguntas. Muito do que se aprende é o momento certo de fazer as perguntas. Porque para muita gente o que você mais aprendeu é nesse momento aqui, que livre-arbítrio é crucial, momento de escolha. Pode ser momento de você escolher ou você reconhece que é nesse momento que eu dou oportunidade para o outro escolher e, né, ver como que a coisa, para que direção que a coisa vai. Então, nessa carta do labirinto, né? Para muitas pessoas você ganhou uma habilidade de reconhecer um labirinto e de enxergar de um ponto de vista que você sabe sair do labirinto. Então, mas isso não é através de presumir, é de saber reconhecer e saber o momento de fazer as perguntas ao invés de calar. Saber quando não é o momento de você fazer a escolha pelo outro, entendeu? Saber o momento de calar, ouvir, né? Na verdade, saber o momento de ouvir e saber o momento onde é hora de expressar livre-arbítrio. Caramba! Para muitas pessoas você acessa essa nova realidade, essa nova narrativa, e é isso que você vê tomando forma nos próximos 6 meses, que é a sua colheita disso. Porque temos aqui a carta de Mat, verdade, tem verdade no coração. Você veja, ela tá com as mãos no coração. Tem verdade no coração e aí o que está iluminado aqui é a cabeça. E tem sabedoria divina. Então, eu fico sentindo que é assim, nos próximos 6 meses você se vê em situações em que você vai perceber e vai colocando em prática. Também tem isso, tem muita gente treinando aqui para a próxima fase. Então, ao invés de olhar para as coisas que acontecem nos próximos 6 meses como evidência do que é essa sua nova fase, essa nova história, é quase um pedido assim de enxergar como tem situações que vêm na sua direção que às vezes não é a intenção daquele momento, daquela pessoa, mas que às vezes até pelo contraste, por redirecionar, é que ajuda você a ir se alinhando com um caminho diferente do de onde você tá vindo. Caramba! O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do grupinho número 4? Aí vem dizendo assim, outra coisa que é... Então, assim, se tem tanta complexidade, é de novo uma daquelas leituras que não tem uma regra, uma resposta para todo mundo, nem para toda situação. É você avaliar e responder de acordo. Inclusive, tem hora que é ouvir e tem hora que é não calar. E é assim que você vai se ajeitando e entrando ali nessa nova porta, nessa nova história que você já acessou, já é a sua colheita, uma nova realidade. E você tem acesso a isso porque você tem um coração, não precisa ser perfeito, não precisa ser bonzinho, fofinho, que nunca fala uma coisa que desagrada a ninguém, inclusive isso aí. Mas é um coração que tá bom o suficiente
para acessar uma outra questão, uma outra história, um outro caminho, uma outra energia. Tem sabedoria suficiente para receber a colheita de uma nova narrativa, uma nova história, uma nova chance. Aí, essa carta que sai aqui é a carta de Deméter, carta 11, falando de nutrir. Então, quando essa carta cai na mesa, a primeira coisa que eu senti é que ela tá falando com pessoas que podem ter essa característica de cuidador, entendeu? Uma tendência a querer cuidar do outro, de uma situação. Nem sempre, às vezes, as pessoas reconhecem que é isso que você tá querendo fazer, no seu jeito de expressar, pelo que você tá percebendo, não sei o que, nananá. Mas que quando a gente olha para a mensagem, é uma mensagem que está falando assim, então os próximos 6 meses é o momento de cuidar do seu coração, daquilo que você percebe e da sua resposta. Você já tem acesso a uma nova narrativa e vem situações na sua direção que vão te ajudando a sair de um padrão de andar em círculos e seguindo na direção dessa nova realidade que gradualmente você vai vendo a tua volta, a tua vida mudando. Mais alguma coisinha que eu posso falar para esse meu grupinho número 4 tão interessante aqui? Elemento ar. Elemento ar pode conversar bastante com você nesses próximos 6 meses. Elemento ar é energia de Gêmeos, Libra, Aquário, independente do que é, onde está o seu sol, né? Que você considera seu signo. Eu faço leituras para os elementos e para os signos no meu outro canal, Pollination Tarot. Então fica a sugestão de, se você já não está seguindo lá, dá uma olhadinha lá no outro canal também. Elemento ar pode te ajudar a te guiar nessa direção nos próximos 6 meses. E elemento ar fala muito de lógica e expressão, chakra da garganta, essas coisas. Também terceiro olho, né? Enxergar além da superfície. Muito bem. Também tem isso. Para muitos de vocês, então, vocês podem se ver mais sensíveis para sentir, perceber além da superfície. Então, confiar bastante nessa sua sensibilidade nesse momento, porque ela está sendo a sua bússola, o seu norte, e que a sua prioridade é nutrir, cultivar, preservar o seu coração, a sua sabedoria, porque de resto você já fez o suficiente para acessar uma nova realidade daqui a pouquinho. Tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, eu vou adorar continuar essa conversa com você. É no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link tá aí na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês. Tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.